Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e hoje começamos uma série na qual vamos analisar alguns vídeos por alguns dos canais mais populares, entre aspas, de Espiritismo dessa plataforma do YouTube, no qual nós vamos poder sentir o que é e o que não é Espiritismo. E é claro que todos têm direito de ter suas próprias crenças, todos têm direito de ter suas próprias convicções, mas nós temos o dever e a honestidade intelectual para estabelecermos então um parâmetro entre o que é ensinado pela doutrina espírita e o que não é ensinado pela doutrina espírita. Então, desde já falamos que não vamos aqui avaliar crenças alheias ao Espiritismo. Nós vamos avaliar, sim, vídeos que se dizem espíritas, que usam de certa forma o material espírita, mas que têm uma proposta completamente alheia à que tinha Allan Kardec em sua originalidade. É sobre isso que nós vamos falar. Mas antes, faremos uma pequena introdução a respeito do assunto, resgatando então uma ideia muito interessante de Allan Kardec, que aliás está contida lá na questão 932 do Livro dos Espíritos, sobre a timidez que os bons ainda têm. Em primeiro lugar, essa expressão os bons não quer dizer que eles sejam bons em tudo, não quer dizer que já são pessoas, já são espíritos superiores ou puros, não. Esses bons são aquelas pessoas que já querem exercer a sua bondade, a solidariedade, a benevolência e etc. Então, para efeito aqui desse vídeo, essas pessoas boas são aquelas que já andam a par, de braços dados, com a honestidade intelectual, são aquelas que já querem o melhor não para si mesmas, mas também para as outras pessoas que as cercam. Então nós vamos navegar nesse patamar de conhecimento. Primeiro, nós vamos resgatar essa ideia, quando Allan Kardec certa vez disse num dos seus livros que o mal sobrepondera no planeta Terra porque os bons são tímidos. E essa questão ela é abonada pela questão 932 do Livro dos Espíritos. Vamos ler essa questão, vamos fazer alguns comentários a nível introdutório e depois vamos seguir para a próxima fase do vídeo. Allan Kardec pergunta: por que neste mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? E os amigos espirituais respondem: pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Estes, quando o quiserem, assumirão a preponderância. Essa questão por si só já daria um vídeo, que eu vou fazer futuramente, para que nós possamos expandir um pouco, ampliar um pouco alguns conhecimentos importantíssimos que essa questão encerra. Mas para nível desse vídeo, nós vamos só ensaiar uma ideia aqui que eu trago sobre a minha percepção, que muitas vezes, com desculpa de caridade, com desculpa de não arrogância, de não intransigência, nós deixamos de comentar muitas coisas que, se as pessoas pudessem entender de uma forma mais profunda, cairiam no esquecimento. Tais como coisas do tipo, ligação que se faz, conexão que se faz entre doutrinas esotéricas, com todo respeito às doutrinas esotéricas, como já dissemos, todos têm o direito de ter suas próprias crenças, mas tentar fazer uma fusão, um amálgama, um mix dessas doutrinas esotéricas e às vezes até pseudocientíficas
com a doutrina espírita. E muitas vezes nós espíritas ficamos quietos e esse mal prolifera por causa do nosso silêncio mórbido. Aqui nós não vamos citar nomes de ninguém, nem de nenhum trabalho que é feito nesses moldes, mas nós vamos falar sobre princípios, sobre fatos que nós acompanhamos na internet, nas redes sociais e principalmente nessa plataforma do YouTube. Esse é um vídeo introdutório para que nós prossigamos com novos vídeos nesse teor para efeito de trabalho. Então, eu me recordo também, além dessa máxima de Kardec sobre a timidez dos bons, me recordo quando o poeta da segunda metade do século XIX, Vladimir Mayakovsky, dizia que ele desconfiava que houvesse amor quando se aceita tudo, né? É mais ou menos uma coisa assim que ele disse. Quando você aceita tudo, quando você deixa que tudo prolifere, inclusive o mal, quando você deixa que as pessoas te desrespeitem, então você não tem amor por essas pessoas. Você pode ter medo, você pode ter um certo receio de perdê-las porque a tua autoestima está muito baixa ou porque alguém te ensinou a ser submisso, mas isso não é amor. Então, pegando esse gancho, amar significa também discordar, mas discordar de forma correta, de forma argumentativa, nunca aproveitando a nossa discordância para macular a reputação de quem quer que seja, apenas para discutirmos ideias que nós achamos super relevantes para o estudo, que nós achamos mais de acordo com o pensamento original de Allan Kardec. Lembrando que essa é só a minha experiência e a minha percepção sobre o assunto, e vocês podem discordar. Até peço que façam comentários, que comentem sobre os prós e contras das ideias que estou lançando aqui nesse primeiro vídeo da nossa série que se chama Cuidado, Falsos Vídeos Espíritas. E agora também viemos com uma ideia de Kardec muito importante, né? Que o ser humano ele tem muito gosto pelo sobrenatural, por aquilo que foge ao natural, né? Por aquilo que foge às leis do mundo material. Então, tudo que é maravilhoso, tudo que é mágico, tudo que é, entre aspas, sobrenatural, atrai muito atenção. É lógico que a fantasia é algo muito importante na nossa vida e ninguém vive sem fantasias de algum teor, mas essas fantasias nós temos que ter o cuidado para não misturarmos as mesmas com a realidade, né? E aí surgem essas doutrinas estranhas, essas informações, entre aspas, mediúnicas, né? Sem cunho nenhum racional e dentre outros problemas. Então nós vamos agora fazer uma sequência de conhecimento para que a gente possa então definir o nosso programa para essa série em vídeos posteriores. Então começamos o nosso vídeo propriamente dito com os assuntos preferidos por esses vídeos falsamente ou pseudo-espíritas, né? Um desses assuntos mais prediletos são as profecias. Primeiro, vem sendo disparadamente as profecias a respeito do mundo de regeneração, né? Primeiro já foi 2000, depois passou para 2012, depois para 2019, agora já está em 2054. Entre aspas, né, o início do mundo de regeneração. E nós vamos desenvolver, diga-se de passagem, cada um desses assuntos de forma separada em outros vídeos, ok? É só para a gente ter ideia daquilo que a gente vai falar. Segundo lugar, profecias a respeito da pandemia, com informações assim que achamos absurdas a respeito da pandemia, né? Tentando ser
conclusivo, tentando ser profundo, acaba se desenvolvendo determinadas temáticas a respeito do porquê e do para quê dessa pandemia, que na verdade são teses esdrúxulas, né, que não resistem ao menor sinal de um pensamento racional, argumentativo, de um pensamento que realmente questione todas essas informações. E também nós temos dentro desse assunto, nós temos aí profecias a respeito da política, né? Esse vai ser um vídeo até muito interessante que eu vou gravar a respeito do homem do cavalo branco, né? Que é uma profecia segundo uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, do Espírito Bezerra de Menezes, através de Francisco Cândido Xavier, que viria um homem do cavalo branco que viria transformar os destinos do Brasil. Então, muitas pessoas se aproveitam dessa informação, que nós vamos ver como ela foi dita, em que contexto ela foi dita, né, e depois como ela foi deturpada, e muitos se aproveitam dessa informação para se auto-intitular o homem do cavalo branco e montar palanques políticos a respeito disso, porque sabe que a crença, entre aspas, religiosa, ela é um poderoso auxiliar, né, nos estratagemas políticos. E, sobretudo, né, um outro assunto muito preferido é o das cartas consoladoras, né? Cartas que muitas vezes já foi, inclusive até existe um médium sendo indiciado por ter enganado pessoas, existe toda uma gama de informações que levam a crer praticamente que ele tirava essas informações de redes sociais das pessoas, e um escândalo geral, escândalo inclusive na área também de cura, né? Esse já comprovado, no trabalho que a irresponsabilidade de uma pessoa gerou a descrença de milhares de outras pessoas que muitas vezes tinham pureza de intenção naquele trabalho que realizavam num determinado estado do Brasil, e por aí vai. Outro assunto muito também concorrido nesses vídeos pseudo-espíritas é a ufologia. E desde já dizemos que é lógico que existe vida em outros planetas, que existe vida em todos os planetas, mas não quer dizer que essa vida seja de matéria orgânica como nós a conhecemos no planeta Terra. O Livro dos Espíritos é muito claro a respeito disso, que a diversidade da vida é tão infinita quanto a quantidade de planetas que existem, que existem N dimensões e que o conceito de extraterrestre, à luz da doutrina espírita, vai além da dimensão material. Então nós temos que ter muito cuidado com esse sensacionalismo baseado numa concepção ufológica da vida. Outro assunto muito concorrido também nesses vídeos e que gera sensacionalismos muito grandes é a identidade de outras encarnações de pessoas famosas, tal como Chico Kardec. Esse eu vou fazer questão de fazer um vídeo super detalhado a respeito, emitindo a minha opinião a respeito do assunto. Teve um aí que já lançou, um pseudo-médium, que lançou uma tese de que um ex-presidente do Brasil era a reencarnação de Dom Pedro, e assim sucessivamente, né? Então são assuntos assim muito concorridos, que jogados de forma irresponsável, muitas vezes até são parte de um jogo político, que muitas vezes quem tem menos informação não consegue identificar, o que é natural. Outra coisa também, outro assunto muito concorrido é a situação de famosos no mundo espiritual. Todo cantor que morre, toda pessoa muito influente, todo acidente que choca o país, geralmente vem informações mediúnicas dizendo quem foram na outra vida, dizendo que foi aplicado uma tal morte violenta para essa pessoa porque ela fez isso em outra vida,
Geralmente isso é explicado através da lei de Talião, do olho por olho e do dente por dente, e não através da lei de causa e efeito, que também leva em consideração a compaixão infinita de Deus por nós, que é realmente a proposta espírita. Então a gente tem que estar muito antenado a respeito dessas informações mediúnicas e não aceitá-las a priori. Essa também é uma das bandeiras que nós levantamos aqui nesse vídeo. E essas produções são muito bem feitas, né? São muitas vezes profissionais que fazem isso, e pelos vídeos serem muito bem feitos, terem uma produção gráfica, né? Um som muito elaborado, recursos técnicos, porque muitas vezes essas pessoas são profissionais da área de marketing, web designers, etc., né? Acabam angariando muitos inscritos para o canal e acabam se transformando em canais muito populares que passam como canais espíritas sem o serem pelo teor que eles trazem em si, que não tem nada a ver com a obra de Allan Kardec. E por fim, eles fazem aí uma união entre esses canais. Observem que isso é uma estratégia até muito bem explorada por todos os canais e não há nada de mal nisso. Ou seja, você tem um canal, se une a um outro canal também em ascensão ou que já está com grande popularidade na plataforma, para que você também cresça, né? Não há nada de mal nisso. O problema é você se unir muitas vezes a pessoas que não têm a tua mesma ideologia de vida, que não têm a tua mesma visão. Ou seja, você se vende, né? Não financeiramente, não falamos nisso, mas você vende os teus princípios, as tuas convicções em troca de likes, em troca de popularidade e em troca muitas vezes até de dinheiro, porque são vídeos monetizados. Então, como nesse canal aqui não tem nada disso, a não ser a intenção de divulgar a doutrina espírita de Allan Kardec, se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal. Se você já é inscrito, aperte o botão do sino ao lado do botão de inscrição para receber informações a respeito de vídeos novos. Se você já é inscrito e já tocou o sino, comente o vídeo, dê o seu like, compartilhe com os amigos que você achar que podem aproveitar o conteúdo, para que o nosso canal possa chegar ao maior número de pessoas e as nossas informações possam também ser mais amplas no público espírita e também não espírita, para aqueles simpatizantes que querem aprender a doutrina espírita como ela é. Meu muito obrigado por você ter chegado comigo até o final do vídeo. Meu nome é Marcelo Furtado, esse é o canal Oficina de Espiritualidade, e muita paz e saúde a todos.